Mais um dia de serviço concluído. Não, rapaziada. Vambora, pessoal, vambora. Estamos recolhendo agora. Eu resolvi gravar esse vídeo por duas questões. Uma que tá de noite. Esse é o primeiro vídeo dirigindo um busão de noite que eu tô fazendo. E eu quero responder algumas perguntas de inscritos. Eu não sei quantas perguntas vai dar para responder, porque eu vou respondendo durante o trajeto. Mas o que der para responder, eu vou responder. Desde já, sejam todos bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever, que isso é muito importante para o crescimento do canal, pessoal. E vamos lá, né? Deixa eu ajeitar o busão aqui pra começar a responder as perguntas, porque eu tenho que concentrar em dirigir e conversar com vocês. Vamos lá, a primeira pergunta foi como que eu fiz, né? Como é que foi o procedimento até eu me tornar motorista de ônibus. E com relação ao horário, salário também, a vida de motorista num todo geral. Como que eu fiz para chegar até aqui e como que é a minha rotina. Então, primeiro eu tive que tirar a carteira D, né? Para quem não sabe, para você tirar a carteira D, você já tem que ter 2 anos de carteira B, né? Aí você tira a carteira B, aí você fica com 1 ano de provisória. Depois que você tem 1 ano de provisória, você tem que ter 1 ano de definitiva para fazer a inclusão da carteira D, né? Então, se você tem que ter 1 ano de definitiva, você tem que ter 2 anos no total de carteira B, certo? E eu já tinha, eu acho que uns 3, 4 anos de carteira B. Aí eu fui lá, fiz a inclusão. O processo demorou em torno ali de um mês e meio. Foi bem rápido, galera, mas eu também fiz muita questão de acelerar o máximo possível do processo, sabe? Eu tentei colocar as aulas o mais junto possível, fazer o máximo de aulas por dia. Fiz todo o procedimento bem rápido mesmo. E com 1 mês e meio, 1 mês e meio ali, quase beirando 2 meses, eu já tava com a carteira em mãos já. A carteira D em mãos. A inclusão foi em torno ali de 2.000, 2.400, por volta desse valor assim, pessoal. Não vou me recordar certinho, mas era algo em torno desse valor, tá certo? E beleza, eu com a carteira em mãos, eu me apresentei lá na empresa, na HP, né? Me apresentei lá na empresa numa segunda-feira, certo? Numa segunda ou terça-feira, foi alguma coisa assim, foi no começo de uma semana. Eu sei que chegando lá eu preenchi uma ficha. Essa ficha, aquelas fichas tipo como se estivesse fazendo um currículo lá, sabe? Você lá pergunta endereço de contato, endereço de físico, perguntava se você tinha algum tipo de vício, tu sabe, aquelas coisas padrão, sabe? Bastante perguntas assim. Eu preenchi a ficha, foi coisa de 15 minutinhos para preencher, não demorou muito não. E no outro dia eles já me chamaram pro teste prático já. Aí no outro dia eu fui lá na empresa, né? Mano, a única coisa que eu tinha dirigido até então era o micro-ônibus da autoescola, velho, só. Aí no outro dia eu me apresentei lá na empresa e a gente foi, né, pro teste prático. Eles levou a gente para um local lá, um lugar bem sem movimento, sabe? Tipo, não tinha movimento nenhum de trânsito, praticamente nenhum movimento de trânsito. Levou eu, mais alguns uma outra rapaziada, né? Aí chegando lá, cada um deu uma volta no setor. No setor não, numas 2 quadras lá. Deu uma voltinha lá, umas 2, 3 quadras lá de distância. E o meu foi beleza, eu não senti dificuldades. Teve um momento que eu parei o ônibus
porque ele é muito grande. O ônibus coletivo comum, ele tem 12 metros. E se eu não me engano, o da autoescola tinha uns 8 só. Era tipo bem menor, era bem menor. E o instrutor falou que eu devia ter aberto mais, né? E eu fui abrindo bastante. E ele falou que eu podia ir. E esses ônibus aqui, as rodas ficam atrás da gente. E essa parte aqui, ela acaba passando por cima do meio-fio sem que a roda da frente encosta. E essa percepção eu não tinha tido no ônibus autoescola. E em um momento lá, ele falou que era pra mim ir, eu parei o ônibus porque eu fiquei com esse medo. Porque a minha pessoa já estava praticamente quase acima do meio-fio, entendeu? Mesmo que a roda esteja lá atrás. E na minha cabeça já ia encostar a roda no meio-fio, né? Só que não, pessoal. Aí ele falou pra mim ir, eu continuei indo, não encostou nada. Foi lindo, foi maravilhoso. E foi mais ou menos assim, meu teste. Aí um outro pessoal fez lá, teve uns que não passou. Se eu não me engano, 1 ou 2 não passou. Tinha um total de 6, 7 pessoas, pessoal. E beleza, né? E aí, beleza. Depois disso aí, teve uma escolinha que a gente teve que fazer. Uma escolinha não, um curso. Um curso de transporte de passageiro. Esse curso é obrigatório, tá? Se você quiser ser motorista de ônibus, é obrigatório você fazer esse curso. Comigo, o curso foi duração de 1 semana e período integral. A gente assistiu a aula no período da manhã e no período da tarde. Foi em EAD, né? Foi por chamada de vídeo, mas foi durante a semana todinha, de segunda a sexta-feira. Aí lá tem algumas provas, tem uns negocinhos. E depois que você termina, inclusive de fazer as provas lá no curso, você ainda tem que se apresentar lá no Detran e fazer uma prova lá no Detran. E eu tive que fazer isso. Eu me apresentei lá no Detran, fiz a prova lá. Eu não me recordo em questão de nota como que eu me saí, mas eu sei que eu passei, né? Senão eu não tava aqui. Não é difícil, pessoal. Véi, você prestou atenção na aula, você passa. O cara só não vai passar se não prestar atenção na aula mesmo. Se prestou atenção na aula, você passa. Depois desse curso, a gente foi encaminhado para a escolinha de direção. Porque independente de se você já tem experiência com caminhão, ou se você acabou de tirar a carteira, você acha que você tem algum conhecimento do ônibus coletivo, não é muito bem assim. É meio diferente, sabe? Tanto que tem muito carreteiro que não passa, tem muita gente que vem de caminhão, não passa. Mas essas pessoas são porque elas já têm vícios, né, de direção. Vícios que eu falo em questão de aceleração, embreagem, marcha, essas coisas, sabe? E esses vícios acabam atrapalhando muito a pessoa durante a escolinha. E se você não passar na escolinha, você não passa. Você é reprovado do teste. E você só pode tentar de novo após 6 meses. Certo? Aí eu fiz essa escolinha. E cara, vocês acreditam que eu fiz a escolinha por mais ou menos 1 semana e meia, 2 semanas mais ou menos. E 1 semana e meia, não vou exagerar tanto não. 1 semana e meia mais ou menos de escolinha. E eu só peguei no volante 2 vezes. 2 vezes. Eu não sei porquê. Acredito eu que o instrutor viu um potencial em mim, viu que por eu não conter vícios, né? Eu tinha acabado de vir da autoescola, eu não conter vícios. E eu acabei que apresentei um bom desempenho, provavelmente, né? Então acabou que não precisei de pegar tanto no volante. Após isso, se eu não me engano, aí a gente já assinou a carteira. Pá. Aí depois que assinou a carteira, a gente teve que fazer... A gente pegou o uniforme, né? No mesmo dia que assinou a carteira, pegou o uniforme. E depois disso foi fazer reconhecimento de linhas. Reconhecimento de linha, como que é esse reconhecimento de linha? Tipo, eu acho que até é necessário mesmo. Porque antes disso, eu acho que eu fiquei gente, sem brincadeira nenhuma, eu acho que eu fiquei uns 10 anos. Sem andar de ônibus. Eu fiquei uns 10 anos sem andar de ônibus.
Aproveitar esse semáforo bem demorado aqui pra contar essa história. Eu fiquei uns 10 anos sem andar de ônibus, ou seja, eu não sabia mais rota nenhuma, rota de linha nenhuma. E o reconhecimento de linha é bom que você vai... vamos supor, eles falam, vai fazer hoje a 579, por exemplo. Aí você vai lá no terminal da linha 579, ou seja, é o Bandeiras, né? Você vai lá, você espera o ônibus, igual passageiro mesmo. Aí você entra no ônibus como passageiro e faz a viagem toda como passageiro, para você conhecer o trajeto, um pouco do trajeto, né? Para você conhecer melhor por onde você entra e sai dos terminais, de um terminal, de outro terminal, porque tem as linhas que passam em 1, 2, 3 terminal, tem linha que passa até em 5 terminal. Então assim, você conhece, você acaba aprendendo, né? Entrada e saída do terminal, a questão de embarque e desembarque de passageiro, tanto nos pontos quanto nos terminais. Então você aprende muita coisa nesse reconhecimento de linha. E no reconhecimento de linha, eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas, velho. Eu tô falando esses tempos aqui pra vocês, galera, mas não leva muito em consideração, não leva tanto em consideração, senão, porque já tem um tempinho e eu meio que dei uma esquecida, sabe? Mas foi coisa em torno disso, entendeu? Foi coisa em torno disso daí. Nossa, que semáforo complicado, velho. Que isso, cara. Tá bom, né? Vamos esperar mais. E aí, após isso aí teve o primeiro dia. Aí teve um dia que um amigo meu lá da empresa, ele foi pro volante primeiro, né? Esses testes tinham acabado. Eita porra, velho. Uma Hornet carburada, mano, ó. Que maravilha, velho. Que beleza de moto, velho. Sonho, viu, galera? Eu tenho muita vontade, velho. Eu seria bem feliz com uma moto dessa. Uma Hornet carburada. Na moral. Voltando pra onde eu tava. Aí esse amigo meu foi pro volante, primeiro do que eu. E quando a gente vai pro volante o primeiro dia, eles colocam alguém pra te acompanhar. Às vezes até no segundo dia, se você tiver dificuldade no primeiro dia. Aí no primeiro dia colocaram ele pra fazer uma linha, se eu não me engano, foi a 187, né? A 187. Eu acho que foi essa linha mesmo. Era 2 viagens nela. E eu fui com ele. Acompanhei ele as 2 viagens. Não aconteceu nada demais. Teve um retrovisor quebrado, mas assim, não foi nada demais, sabe? Mas teve um retrovisor quebrado aí. O povo invade, filho, tá nem aí, velho. Quer que eu bato mesmo? Não tem lógica, não. Não. Fiscalização bem ali, deixa os caras fazer um trem desse. Os caras tá quase passando em cima do posto aqui só pra passar o semáforo. Aí beleza, né? Teve esse retrovisor quebrado. Tudo bem até então. Não teve muito problema esse retrovisor quebrado. Até porque é o primeiro dia, pessoal. É esperado de que aconteça certas coisas, sabe? Desse tipo. Vambora, né? Tá doido? Cansei de ficar nesse semáforo. Vocês devem ter cansado mais ainda, né? Porque tá doido. Aí depois disso, aí eu fui pro volante. Aí depois de eu ter acompanhado ele, eu que fui pro volante. E meu irmão, ele é motorista também, aqui na HP. E quando eu fui pro volante, o instrutor colocou meu irmão pra me acompanhar. E, velho, eu achei maravilhoso, sério mesmo, porque, pô, meu irmão, né, velho? Aí meu irmão fazia uma 03, aí trocaram de escala. Colocou eu pra fazer a 03, né? E ele me acompanhava. Aí nessa, ele me acompanhou a 03 todinha, a gente fez com sucesso. Eu atrasei muitão. Foi na viagem, acho que gerou ali quase, acho mais de 1 hora de atraso, mais ou menos. Só que, velho, foi uma viagem beleza, sabe? Uma
viagem, beleza. Aí no outro dia eu já fui sozinho e desde então é aqui, né? A outra pergunta que o rapaz mandou foi com relação a como eu vim parar nos ônibus de 15 metros, que é o elétrico e esse Volks aqui, porque esses ônibus aqui, eles têm um diferencial do comum, pessoal. Eles é 3 metros maior que o convencional, né? E eles exigem um treinamento extra. E esse rapaz que perguntou de como que eu virei um motorista, também perguntou como eu cheguei aqui. E aqui foi o seguinte, começou com uma brincadeira, na verdade. Eu cheguei lá na empresa, né? Eu tava recolhendo o carro um dia. Aí tem um colega nosso lá, um amigão lá. Aí ele viu eu chegando lá e falou, né, pro nosso chefe lá, falou, ó, esse aqui tem cara de BRT, ó. Esse aqui tem cara de BRT. Brincando. E eu levei na brincadeira, todo mundo levou na brincadeira, beleza, pá. Aí depois meu chefe chegou em mim e falou, William, se você tiver interesse pro BRT, eu te indico lá. Aí eu, tá bom, eu quero. Eu quero. A gente não recebe nem R$1 a mais, tá, pessoal? Já vou adiantando isso, porque foi uma dúvida que eu tive, uma dúvida que meu irmão teve, uma dúvida que todo mundo teve, que muita gente já me perguntou isso. Você não recebe nem R$1 a mais, tá? Eu acho que sim, poderia, né, dar uma gratificaçãozinha a mais ali, porque a gente tá nesses carros aqui, querendo ou não, é uma responsabilidade bem maior. Você tem 3 metros a mais de carro e o valor desses carros aqui, ó, é bem superior. O elétrico é quase 4 milhões de reais. Eu sei que me disseram que ele é mais de 3 milhões de reais, ou seja, é um carro muito caro. Você sai de um carro que custa ali 200, 300, 400 mil e vai para um carro de 3 milhões de reais, é uma diferença absurda, né? Mas enfim, ele me indicou. Uma semana depois, mais ou menos, teve uma seleção de pessoas para fazer. Foi eu e mais uma pessoa só. Aí foi eu e mais um outro rapaz e a gente fez os treinamentos. A gente treinou primeiro nesse, depois a gente treinou no elétrico. E desde então eu rodo mais nesses carros de 15 metros do que nos convencional. A cada, sei lá, a cada 30 dias rodando num desse aqui, eu rodo um dia num normal, sabe? E olha lá, eu já passei acho que 3 meses sem andar no carro convencional, só andando nesses aqui 15 metros. E eu posso falar pra vocês que eu gosto. Rapaz, eu gosto mais desses aqui do que os convencional. Eles é mais difícil, porém, em questão de conforto, rapaz, mano, isso aqui, o conforto dele é outro patamar, velho. Igual você andar num daquele ali, ó, e vir pra um desse daqui, é uma diferença absurda de conforto. Você passa num quebra-mola, é super macio, rua cheia de buraco, que tem bastante em Goiânia, é macio. O motor desse daqui é muito forte, o motor do elétrico é mais forte ainda. Ou seja, eles acabam sendo mais fortes que os carros convencional. Então, velho, eu gosto. Eles têm as faixas exclusivas, né? Porque são carros maiores, são BRTs, né? Bus Rapid Transit, alguma coisa assim. Ou seja, ônibus de trânsito rápido, né? A tradução é mais ou menos isso. Então, rapaz, eu gosto. Eu não vou mentir não, eu gosto. E vamos lá. Outra pergunta que também foi do mesmo rapaz. Esse rapaz, ele me encheu de pergunta. Mas teve outras pessoas que fez essa mesma pergunta que eu vou responder agora. Ah, curvinha, viu? E curvinha. Questão de salário, pessoal. O salário do motorista 25 horas, eu vou falar em torno, tá? Não vou falar certinho porque eu não me recordo certinho não, pessoal. O que cai na minha conta, média de R$ 1.700 em dinheiro. Eu sou 25 horas, tá? Motorista 25 horas. R$ 1.700 mais 650 e alguma coisa ali de vale alimentação, tá?
Lembra que eu tô falando valor aproximado. Às vezes é um tiquinho mais, entendeu? É tiquinho mesmo, não é muita coisa mais. 650 de vale alimentação. Temos plano de saúde, que é muito bom, da Happy Vida. E é isso, pessoal. A gente tem convênio também com o SESC Senat. Você pode ir lá fazer um monte de curso lá, uns negócios muito doidos lá, de graça, sabe? Tem plano de dentista também lá no SESC Senat, que a gente tem acesso. Mano, é bom, velho. Não vou mentir pra vocês não, cara. É bom. Por quê? Acabei de falar o salário, mas agora tem que falar a carga horária, né? E eu tô falando como motorista 25 horas, tá? A minha carga horária, pessoal, o dia que eu trabalho muito é 5 horas. 5 horas trabalhando. Igual hoje. Hoje eu comecei 2 horas da tarde. Agora são 7h20. Eu já tô chegando na garagem. Daqui 10, 15 minutos eu tô na garagem. E acabou. Ou seja, aqui deu o quê? 5 horas e 20, 5 horas e meia. Esse é um dia que eu trabalho muito, como motorista 25 horas. Tem dias que a gente tem uma sortezinha assim a mais, às vezes, que você pega uma escala de uma tarefa. Uma tarefa de uma linha. Igual tem uma tarefa, por exemplo, vou usar ela de exemplo, que é lá no Padre Pelágio. Você vai lá, faz uma 09 e vai embora para sua casa. Nessa escala você começa, se eu não me engano, 1h30 e para 3h15, alguma coisa assim. Ou seja, você trabalha 1h e 40 minutinhos. Bom, né, rapaziada? Tá doido, velho. Você vai lá, trabalha 1h e 40. Pô, você vai, pega sua motinha, seu carrinho ou ônibus e vai embora pra sua casa. Acabou. Tarefa do dia. Só no outro dia. Ou seja, tem dia que você vai trabalhar mais, tem dia que você vai trabalhar menos. Só que o mais é 5 horas, velho. O dia que você vai trabalhar muito, você vai trabalhar 5 horas. No dia que você chega, nossa, tô cansado, trabalhei 5 horas. E tipo assim, eu saí eu trabalhava no mercado que eu ganhava 1.250 sem vale alimentação, sem plano de saúde, sem nenhum benefício. E eu trabalhava 8 horas por dia, né? Então assim, velho, complicado, né? E detalhe, outro detalhe que eu nem citei. Dessas 5 horas que eu tô trabalhando hoje, eu comecei 2h20. Comecei duas mais ou menos, porque eu já tava na garagem arrumando o carro. Eu considero mais ou menos assim. Vou parar 7h30. Só que desse tempo todo aqui eu ainda tirei 1 hora de intervalo. Eu tirei um intervalo de 40 minutos, depois eu tirei outro intervalo de 20 minutos. Então, velho, é muito suave, cara. É muito suave mesmo, sabe? Você que tem vontade de ser motorista, vale a pena, vale a pena. Só que não vem só pelo dinheiro não, vem por gosto mesmo. Se você acha que você vai gostar, você já jogou muito Euro Truck, já jogou muito Proton, né? Já jogou muito joguinho assim de simulação de direção. Se você acha que você vai gostar, mano, vem. Sabe? É da hora. Eu acho que foi essas as perguntas. Pelo menos foi as que eu lembro. Eu vou estar colocando elas, né? Elas vão estar aparecendo aí pra vocês enquanto eu tava respondendo. Mas as perguntas que eu tinha pra responder são essas, né? Agora vamos terminar o trajeto ali, que eu só vou parar de gravar lá na garagem. Vamos pra garagem. A gente tá aqui do lado do Detran. Pra quem estiver se perguntando onde que é isso, Detran. Eita, busão grande, menino. Pensa no ônibus grande, menino. Olha o tanto de carro, gente. Ô, vocês podiam me dar um carrinho desse, hein, velho? Seria mó da hora. Ai, ô sonho. Eu queria ter um carrinho assim. Eu ia encher de som.
Se eu pudesse, eu ia encher o ônibus de som. Se virasse pra mim e falasse, filho, esse carro aqui, ó, só você vai dirigir ele. Ninguém mais vai dirigir ele, só você. Só você que vai trabalhar nele. E você pode fazer algumas modificações que você queira. Nossa, filho, eu ia ficar... Eu já ia instalar uma caixona de som. Não, mas aqui é motor, né? Mas ali na frente, ali dá, ó. Já ia instalar uma caixona de som ali, saca? Já ia colocar uns estéreo aqui, uns par de trixial estéreo aqui, ó. O trem ia ficar insano. Insano. Olha aquele Fusion. Eu acho o Fusion bonito. Eu acho que é o Fusion, né, velho? Não é possível eu gostar do Fusion e tá confundindo ele com... Eu acho que não é Fusion não, viu, velho? Eu acho que eu confundi mesmo. Isso é louco. Tem que chegar perto agora pra ver que carro que é ele, né? Teve uma época da minha vida que eu trabalhei aqui também, ó. Hipódromo Lagoinha. Não no Hipódromo Lagoinha de fato, mas tinha um espaço aí que fazia emplacamento de veículo. Era na época que as placas de veículo ainda tinha aquele lacre. Tinha que passar um arame, aí passava o arame na placa e passava o arame no lacre. E eu trabalhava fazendo emplacamento de veículo. Eu emplacava veículo. E eu fiquei um mês e pedi demissão. Eu não aguentei, velho. Você trabalhava o dia todinho debaixo do sol. Era 10 horas a carga horária por dia, né? 10 horas por dia a carga horária, de segunda a sexta. E você trabalhava debaixo do sol queimando. Aí a caixa de ferramenta era uma caixa de madeira cheia de ferramenta, moça. Aquela caixa pesava uns 30 quilos, mano. Assim, no começo do dia era de boa, mas lá no final do dia a caixa já tava pesando uma tonelada já, velho. Isso é maluco, mano. Aí o que me fez sair daquele emprego foi que... Eu acho que um dia antes de eu sair, velho, tava lá, fui emplacar um veículo lá, um carro 0 km. Aí quando você vai emplacar o veículo, você tem que ir lá na pessoa, né? Você tem que ir lá no carro, na verdade. E era um pátiozão que não tinha cobertura nenhuma. E quando começava a chover, o povo tava nem aí, você tinha que emplacar debaixo de chuva. Ou seja, você literalmente saía debaixo da chuva, tá? Você literalmente saía debaixo da chuva para emplacar o veículo. E eu vi os donos do veículo rindo na minha cara, mano. Eles podiam estar rindo de qualquer coisa no mundo. Pra mim, eles estavam rindo da minha cara. Eu fiquei até pensando nisso depois, se eles estivessem rindo de outra coisa. Mas no dia eles estavam rindo da minha cara, porque eles estavam olhando pra mim e rindo. Eu tava lá emplacando, eu sabia que o carro era deles, que eles estavam perto. Eles estavam numa cobertura e o carro deles estava lá no pátio. E a água descendo, chuva forte, filho. Não tô falando de chuvisco, não. Chuva. Eu achei pisada. Eu pensei, velho, eu não preciso disso aqui não. Sério mesmo. Aí eu saí, aí eu fui pro Atacadão. Aí no Atacadão eu trabalhava muito, só que eu não trabalhava debaixo de chuva, né? Mas eu trabalhava com os outros rindo da minha cara também, né? Sempre tem. Sempre tem uma pessoa que sai... A pessoa sai preparada pra humilhar um trabalhador. Mas tá bom, é assim mesmo. Aqui a gente já tá quase chegando, velho. Galera, se você estiver assistindo aqui, coloca aí no comentário, por favor, faz esse favor pra mim. Qual que você prefere? Dirigindo de dia ou de noite? Qual que você achou mais legal assim? Ver o... Porque aqui é uma imersão, né? De dia ou de noite? Me fala aí, pessoal. Qual que vocês achou mais da hora? Porque tem toda aquela questão de iluminação, né? Pá.
De noite eu achei mais tranquilo gravar, porque de dia tava muito quente. Nossa, agora pelo menos tá, o ônibus tá bem mais de boa. Não tá tão quente assim, sabe? E o calor incomoda tanto, galera. Nossa, o calor incomoda a gente demais. Mano, ali na frente tem um lugarzinho ruim de passar. Nossa, até bom que eu tô gravando aqui, que eu quero muito mostrar pra vocês. Eu só espero que dê pra ver no retrovisor, nos retrovisores, o quão eu passo colado no meio fio. Eu quero que vocês vejam. E eu tenho que fazer isso todo dia. E é um dos poucos caminhos que tem pra voltar. É o caminho mais rápido, mais curto. E na verdade eu só fiz esse caminho até hoje, né? Toda vez que eu faço essa escala aqui, que é quase todo dia, eu só faço esse mesmo caminho aqui. Não tô subindo meio fio não. Uma rua bem macia, como vocês podem ver. 2 buracos a cada meio metro. Mas tá bom. Aqui, ó. Você tem que vir aqui. Joga a segundinha aqui pra você ir bem devagar. Aí você já vem abrindo tudo que você pode aqui, ó. Lá ele, rapaz. Você vai abrindo aqui, ó. Lá ele de novo. Chegou aqui mais ou menos, já começa a corrigir, ó. Bem ali, dá pra ver que você fica uns 30 centímetros do meio fio. Aqui já começa a corrigir, volta. Ali você já ficou uns 20 centímetros do meio fio. E vamos embora. Passou. Não é pra qualquer um não, rapaziada. 15 metros de ônibus. Ó, vamos rápido. O rapaz deu passagem aqui. Vamos dar um joinha pra agradecer. Só o Peugeot passar, vamos lá. Porque o ônibus é tão grande que ele tá até agora travado ali, ó. Aí, ó, chegamos. Aqui já é a garagem, ó, pessoal. Aqui já é a garagem. Só que a gente tem que dar uma volta lá pra poder entrar. Outra rua bem macia. Eita! Ô, rua macia, viu? Tá doido. Ó, amoleceu o ônibus todinho desse jeito. Não estraga meu ônibus não, rua. Você é doido, velho. Deixa meu ônibus de boazinha, velho. Olha o tanto que tem que abrir, galera. Tá doido, mano. A rua de 2 pistas tem que comer as 2 pistas pra poder entrar. Não é brinquedo não, velho. Você não pode esquecer a noção do carro nunca. Nunca, nunca, nunca. Aqui é assim, ó. Você pode trabalhar 1 ano sem cometer erros. Beleza. Se você cometer um dia, rapaz, aí você passa 1 ano pagando aquele 1 dia de erro. É complicado. E é isso, meus queridos. Chegamos na garagem. Vamos embora pra casa agora, né? Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Desde já agradeço muito por sua visualização e pela sua inscrição, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Valeu, fui. Deixa de se inscrever, hein?